Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker e eu vou falar de novo com vocês sobre constelação familiar. De novo, eu queria agradecer os comentários, os e-mails que eu tô recebendo. Tá muito legal poder trocar e poder sentir vocês um pouco mais pertinho, né? Mas é um contato mais próximo, mesmo que eu esteja gravando esse vídeo aqui, depois você vai ver ele aí em casa. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a ordem, né? Lembra que eu falei que ia falar sobre as 3 ordens? Então hoje eu ia falar sobre a ordem do direito de pertencer. Então se você não viu o vídeo anterior, que eu falo sobre as ordens do amor, acho que vale a pena, porque eu explico um pouquinho como isso trabalha dentro de uma constelação, como que isso equilibra o sistema de uma certa maneira. Então, para falar sobre o direito de pertencer, eu queria até trazer um exemplo aqui de uma constelação que eu fiz recentemente, que eu acho que ilustra bem como as coisas lá atrás podem aplicar e podem impactar na nossa vida aqui na frente, aqui onde a gente está hoje, né? Então, teve esse caso dessa pessoa, dessa moça, que ela veio me procurar e ela falava assim pra mim, né? Poxa, eu tenho um relacionamento e só que não tá indo bem esse meu relacionamento e a pessoa com quem eu tô hoje, ela foi embora. Né, a gente morava junto e ele foi embora. E aí ele volta, mas depois ele decide ir embora de novo. Ela falou, e por que isso me incomoda? Me incomoda pelo fato desse relacionamento, eu gosto muito dessa pessoa, mas também que isso já aconteceu outras vezes. E eu vejo que isso se repete na minha vida. Eu não consigo ter um relacionamento em que fica, né? O cara sempre vai embora. E isso me chamou a atenção, ele vai embora. E aí a gente foi conversar, e aí a gente colocou então na constelação os representantes, e ela... Na constelação ela percebeu, né? A gente foi conversando e ela foi falando, bom, a minha mãe também, meu pai foi embora, as minhas tias, né, irmãs da minha mãe, minha avó. Então a gente percebeu esse padrão na família dela, de que os homens nunca ficavam. E a gente foi andando um pouco na ancestralidade, foi indo para trás, e a gente chegou a uma situação de uma ancestral, eu não me lembro agora se era a bisavó, tataravó, enfim, em que o que ela lembra da história, e que a gente viu também na constelação, é que essa pessoa ela tinha muitos filhos, e que o marido, ele era motorista de caminhão, e ele ficava muito tempo fora. E aí, cada vez que ele ficava fora, ela se sentia muito amargurada, porque ela sabia que ele tinha outros relacionamentos fora de casa, e aí então ela cada vez mais se fechava, e esse se fechar, ela não permitia que ele entrasse. Então, quando ele chegava, ela não permitia o contato dele com os filhos, ela não permitia que ele ajudasse, ela não permitia que ele fizesse nada, porque ela falava, bom, eu me basto, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de alguém aqui. E aí, nessa situação, ela acabou excluindo ele da família, e excluindo o homem da família. E aí isso, como a gente falou, né, o direito de pertencer, tudo tem o direito de pertencer. Se a gente exclui alguma coisa, o sistema está desequilibrado e ele tenta voltar ao equilíbrio. A gente viu que a partir daí, todas as pessoas, todas as mulheres dessa família repetiam o mesmo comportamento inconsciente, e aí os homens iam embora. Então os homens não ficavam. Então, né, essa fala dela, ele vai embora, é meio um movimento mesmo, né, da pessoa indo embora. E que faz todo sentido quando a gente olha para trás e vê lá uma situação lá da ancestralidade dela. Então, nessa constelação, a gente pôde incluir de novo e colocar as coisas em ordem, né? E aí ela reflete isso na vida das pessoas no hoje. Então, por isso que é tão bonito fazer uma constelação, porque às vezes a gente tem uma situação hoje na nossa vida que a gente não entende direito por que ela acontece, e quando a gente vai lá atrás, a gente começa a ter mais consciência e mais clarificação sobre o que está acontecendo. Eu não estou dizendo, né, e é importante frisar, que não é porque se você tem um problema de relacionamento, isso aconteceu no passado exatamente igual. Isso foi um exemplo que aconteceu. Então, cada família, cada sistema familiar tem uma história. E é interessante a gente poder olhar mais profundamente, a gente chegar lá no ponto certo, no ponto da questão. Não tem certo e errado, mas no ponto da questão que precisa ser olhado. Nesse caso, era isso que precisava ser olhado, e foi muito bonito a gente poder incluir de volta, né, esse ancestral, e aí assim para todas as outras gerações. Então, esse é um exemplo dessa ordem que eu falei do direito de pertencer. Se a gente inclui, né, as pessoas na nossa família, a gente inclui os sentimentos, a gente inclui tudo, a gente não precisa ter esse desequilíbrio lá na frente de certa maneira.
tá? Espero que tenha sido claro, dar exemplo às vezes ajuda um pouquinho, né? Então foi essa a minha intenção. Então comenta aqui se você gostou, não esquece de assinar o canal, clica lá no botãozinho inscrever-se aqui no YouTube, ou se você tá vendo no Facebook, clica lá para curtir a página para você acompanhar os próximos, tá bom? Um beijo, gente, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!